Mas rola isso aí. Então a gente, com relação à série, o que a gente fez foi, a gente queria ter uma série de 7 minutos ou de 11 minutos, fazer 12 episódios, que é o padrão, né? De criar o pack pra conseguir vender isso pra uma televisão. Exato. Mas a gente viu que com o dólar e tudo mais, o custo disso era gigantesco e tava muito difícil de trabalhar. Então a gente começou uma nova mentalidade, fazer uma coisa menor. São 24 episódios. Caraca, velho. Peraí. Vocês estão com o negócio ali, bonitinho. Você não assistiu ainda? Ai, que sacanagem. Velho. Estamos aqui para mais um episódio do Pixel Redondo e dessa vez vamos falar sobre o universo de games e trouxemos aqui, eu não vou nem falar cargo porque o cara é meu amigo, Rodrigo Chips. E aí, beleza? Eu vim aqui dar o meu pitaco sobre a indústria de games e como é que faz esse negócio e qual é o futuro, o passado e tudo mais que a gente quiser conversar aqui. Show de bola, vamos bater papo. Eu gosto de trazer, assim, na verdade o Pixel Redondo é uma grande desculpa para eu poder trazer meus amigos aqui e a gente poder debater sobre aquilo que a gente gosta. Ideia, né? Essa é sempre a ideia. Cara. Não, e a gente aprende muito nessa troca de ideia, porque a gente traz desde galera do mercado que a gente tá acostumado e que a gente já tá mais imerso, e até uma galera que às vezes tá num universo completamente diferente, sei lá, mercado automotivo, Sim. que é uma parada que a gente não tem uma proximidade tão grande, ou até mesmo, sei lá, eu tenho certeza que em vários aspectos, quando a gente estiver conversando, você vai trazer um ponto de vista completamente diferente, porque a gente tem um ponto de vista de jogador. Com certeza. Né? De quem consome jogos e a sua percepção é diferente. Você é um desenvolvedor. Eu tento, né? Hoje em dia eu desenvolvo pouco. Eu não meto mais meu no código, nem nada do gênero. Eu faço mais da parte de negócio. Mas eu dou meus pitacos, digamos assim. O que você tá fazendo na Rockhead hoje, cara? Na Rockhead, hoje eu tô trabalhando com a série de TV da Rockhead, né? E tô tentando viabilizar o novo jogo da Rockhead, que é o Starlit Kart Racing, pros consoles, PlayStation e Xbox. Então a minha função Desculpa, qual é o nome do jogo? Você falou tão rápido que... Sem problema. Na Rockhead existe a propriedade intelectual chamada Starlit. Então a gente começou com Starlit Adventures. Sim. E daí nos celulares existe Starlit Adventures, Starlit Archery Club, Starlit On Wheels, que também é de corrida, e Starlit Kart Racing. O Starlit Kart Racing, como ele foi um jogo que foi muito bem recebido pelo público, a gente resolveu trazer ele também para PlayStation e Xbox, porque a gente já tem um público grande, Legal. A gente já tem mais de 5 milhões de jogadores nos consoles. Então, como é um jogo que funciona, é um jogo que tem de kart, que joga item, e dá para ficar 4 pessoas jogando e curtindo no sofá, então nada mais justo que a gente traga essa experiência para o jogador do dia a dia. Então, a ideia é trazer mais um jogo pro videogame e, obviamente, o pessoal que até conhece desenvolvimento de games, normalmente eles conhecem o processo que é para lançar para iPhone, para Android, que é mais simples, que é questão de só tu ter um celular, pagar a taxa que tem que se pagar e tu sobe o teu jogo lá. Para fazer isso para console é um processo consideravelmente mais longo, que provavelmente a gente vai debater aqui, e mais complexo, que precisa de alguém mais dedicado a isso, digamos assim. Entendi. Precisa de alguém acompanhando ali no dia a dia, conversando diretamente com as empresas, né, com os consoles, ali para viabilizar e o negócio entrar no ar mesmo. Eu só quero dizer que o Chips, ele é modesto. Porque o cargo dele é mó bonito. Vou até ler pra vocês aqui, porque é mó bonito. É Business Developer e Executive Producer da Rockhead Studios. Mas ele falou assim, não, eu tô viabilizando isso e aquilo. Cara, tem mó chique de cara. Imagina o cartão de visita deles, tá ligado? Que é isso? Pelo amor de Deus. Mas, Chips, antes de chegar, né, de fato, aqui na Rockhead, tem uma história aí por trás, né? Você não simplesmente caiu ali na Rockhead. Como que foi? Conta um pouquinho dessa sua jornada, o pessoal entender um pouco da sua experiência. Um pouquinho da minha jornada. Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais... da forma mais concisa possível. Eu gosto muito de começar em 2002, que foi quando eu entrei na parte de tecnologia, comecei a fazer faculdade e tudo mais, e foi quando eu fiz a primeira entrevista numa empresa lá do Rio Grande do Sul chamada SouthLogic. A SouthLogic foi criada em 1996, fazia jogos de PC, fez um jogo de plataforma, daí fez um jogo chamado Deer Hunter, fez várias versões desse jogo de caça, que ficou famoso mundialmente. E daí,
como era em Porto Alegre, e eu sou de Porto Alegre, então nada mais justo. E no Brasil, nos anos 2000, não tinham empresas de games assim a rodo. Se tivesse 5, acho que era muito. Entendi. Assim, estabelecidas. Então, era tipo podcast na época. Era tipo podcast na época, exatamente. Existia dos outros 2 lá e era isso. Mas enfim, eu tentei entrar nessa empresa, não deu certo. Eles disseram, literalmente, cara, tu tem que estudar muito mais, tu tem que ser muito melhor pra tentar voltar pra cá, porque com o que tu tem de conhecimento não tem condições. E eles tinham razão. Então eu comecei a trabalhar com Palm e Pocket PC na época. Nossa! Sensacional. Porque era o que existia. Assim, entendam que em 2002 existia PC. E é isso. E é isso. E é isso. Não, eu tinha um HQX 2590. Fantástica. Não existia celular. Assim, os celulares que existiam... Eram só telefones? Só telefones, eles só serviam pra ligar e não existia colocar coisas ou tirar coisas de dentro do celular. Então, o que tinha mais possibilidade são esses sistemas, né? Então, eu trabalhei nessas empresas de sistemas fazendo coisas pra... Na verdade, fazia controle dos caminhões da Vonpar, por exemplo. Que é tipo assim, o cara chegava no bar lá com... quantas coca tu quer? Quantas você quer lá? Daí ele tirava no Palm, super moderno, e imprimia pro cara ter a nota dele lá. Então eu trabalhava com isso aí e trabalhei nessa parte de tecnologia durante um tempo. Fui até helpdesk, coisas do gênero, esses trabalhos... Mas a sua formação foi pra isso ou não? Você aprendeu na raça? Não, minha formação, eu fiz ciência da computação. Entendi. E depois, daí surgiu, em 2004, uma faculdade no Rio Grande do Sul, e surgiu aqui em São Paulo também, uma faculdade de games, desenvolvimento de games. Lá no Rio Grande do Sul era focada mais em programação, mas passava por tudo. E aqui na Anhembi Morumbi surgiu também desenvolvimento de games. Então eu entrei como primeiro aluno lá. Acho que nós éramos 50, provavelmente, nessa primeira turma. Passou 50, deve ter entrado de verdade um pouco menos, 40 Sim. e tantos. E... Saíram quantos, né? E em 2007 saiu o Chips. Agora os formandos do curso de games. Exatamente. Rodrigo Chips! Só ele. Exatamente. Sério mesmo? Só saiu Sério mesmo. Sério mesmo. A pessoa que saiu lá no fim se formou, que foi lá e pegou o canudo naquele... Fui eu. Depois vieram outras pessoas. E nesse período, quando eu me formei, surgiu uma empresa lá no Rio Grande do Sul chamada Aquiris. Sim. Em 2007. E daí eles mandaram um e-mail para essa faculdade dizendo assim, olha só, a gente tá buscando um estagiário e tudo mais, porque vocês têm uma faculdade. E daí a gente queria saber se vocês têm disponibilidade, de repente passar para os alunos e tal. Daí eu mandei um e-mail para eles assim, então, eu sou o formando dessa faculdade e tô à disposição se vocês quiserem me contratar e tudo mais. E eu assumi na Aquiris no início dos tempos. Então ali é onde começa a jornada, assim, valendo, né? Mesmo tendo feito jogos antes, onde eu realmente comecei como um profissional na indústria de games, foi na Aquiris. E foi uma experiência incrível, assim, foi um ano... As coisas começaram a surgir, né? 2007 a gente ainda tá falando de jogos só de PC, né? Jogos em Flash na web. E daí, ao mesmo tempo, surgiu uma ferramenta de jogos, porque na época, para vocês terem uma ideia, para fazer jogos em geral, tu precisava pagar por uma ferramenta de games, uma game engine que a gente chama, como a Unreal, que custava, acho que na época, em torno de $30 mil ou alguma coisa assim, nessa faixa. Sim. E daí surgiu uma ferramenta chamada Unity. Que eram 5 malucos lá no meio da Europa fazendo um negócio. E a gente começou a trabalhar com eles. E isso que iniciou esse movimento Aquiris, Unity, que muito tempo depois se tornou uma coisa referência da outra, praticamente, no mundo inteiro. Então, eu trabalhei durante um ano na Aquiris. E foi quando começou a surgir os jogos de games em 3D na web. Os primeiros jogos foram feitos dentro da Aquiris. E daí... Aqui em São Paulo também se buscou fazer essa mesma coisa. Existia um estúdio chamado Taxi Labs aqui, que foi uma época que teve um monte de jogo de carro, da Peugeot, da Chevrolet, todo jogo de carro era feito pela Taxi Labs. E daí legal. A Globo disse, vamos fazer um jogo também nesse perfil aí. E eu fui chamado para trabalhar na Taxi Labs, mas não deu certo. Eu nem fui pra entrevista, porque eu vim pra cá e vim pra fazer uma entrevista e o cara viajou
e eu não consegui fazer entrevista com ele, e daí eu recebi um e-mail da Webcore dizendo, a gente recebeu aqui como indicação, assim, que tu entende esse negócio. Tu tem como vir pra São Paulo? Eu disse, cara, eu tô em São Paulo, não posso ir amanhã. Caraca, daí o Chames se apresentou o projeto do Surfínia, do jogo de surf, da novela Três Irmãs, e eu disse, cara, isso aqui é muito legal. Tô com vocês, olha, bora lá. E daí a gente montou um time na Webcore. Foi o início da parte de games em 3D na Webcore, e foi aí que eu comecei a morar em São Paulo e viver aqui. Isso já, a gente tá falando de 2008, e no ano seguinte, no final de 2008, pro início de 2009, teve a WWDC, que na época acontecia no início do ano, e foi quando surgiu o iPhone. O iPhone SDK, né? Do iPhone. O SDK do iPhone. O iPhone já existia em 2007, mas quando o Steve Jobs disse, agora a gente vai abrir uma loja e vocês só podem começar a desenvolver para esse nosso aparelho. Que era um aparelho diferente, uma coisa estranha, porque não era um telefone que funcionava como telefone, que tinha umas coisas que tocava na tela, uma coisa muito estranha. Absurdo. Era uma coisa Então ele tira essa ideia maluca. Exatamente. E existia uma coisa paralela que não ligava, que era só pra ouvir música. Mas era bem mais fininho. Se chamava iPod Touch. E daí eu e um cara de dentro da Webcore disse assim, cara, aí tem uma oportunidade de negócio, vamos montar um estúdio. E daí a gente montou uma empresa de games e a gente virou vizinho de porta da Webcore. Então a gente basicamente prestava serviço para a Webcore a maior parte do tempo, mas também trabalhava com outras marcas e outras empresas. A gente fez um jogo naquele ano, em 2009, a gente fez um jogo pensando nas Olimpíadas de 2014, que ia ser no Brasil. E ao mesmo tempo, já dando um paralelo de como é que estava o mercado, foi ali que começaram a surgir outras empresas na mesma quadra que a gente, na Angélica, que era uma empresa chamada Best Cool Fun Games e Top Free Games, que num futuro muito longínquo virou TFG e depois virou Wildlife, que é o nosso primeiro unicórnio de games, que fica aqui em São Paulo e que vale mais de $1 bilhão, né? É avaliado em mais de $1 bilhão. Então foi tudo nesse primeiro momento, assim. É tipo doido, aquela situação, assim, obviamente, nas devidas proporções, tá? Mas aquela situação de a coisa tá acontecendo, é o Vale do Silício, né? Sim. Tudo tá fomentando ali, tá acontecendo ali, tá se movimentando ali. Então, a galera vai se aglutinando pra fazer a coisa acontecer, vai fazendo parceria, abre ali, divide equipe, empresta equipamento e tal, e quando você vai ver, dá aquele boom, né? Exatamente. Então, aquele ano foi um ano bem interessante, assim. Em 2010, a gente fez uma Game Jam, até que eu lembrei agora nesse fim de semana, que foi muito legal. O tema da Game Jam era um áudio de um coração batendo. E pode parecer besta que eu vou dizer, mas é só uma Game Jam. Nessa Game Jam surgiu uma empresa chamada Bossa Studios, e vocês talvez conheçam o principal jogo deles, que se chama Surgeon Simulator. Caramba! Foi dessa Game Jam que era tipo, ele abria o cara e tirava e colocava as coisas e tudo mais, inclusive o coração. Os caras pensaram nisso aí e surgiu daí. Então, são essas coisas, das pequenas fagulhas que acontecem. Daí, a partir daí, é deslanchar, né? Porque daí a empresa sempre teve situações assim de muito serviço. A gente tentava prestar serviço, a gente fechou parceria com empresas de fora. Fez jogos fez o Biophilia da Bjork, por exemplo. O CD delas é interativo, então parte dele também foi feito dentro do nosso estúdio. A gente trabalhou com Enciclopédia Britânica, com várias marcas, e daí a partir de um certo momento um cara... O Jovem Nerd disse que tinha uma empresa aqui em São Paulo que estava buscando pessoas para realidade aumentada. Um jovem aleatório nerd também. Talvez as pessoas conheçam, não sei. Exatamente. E daí foi aí que eu entrei em contato com a VirtualNet, que foi quando eu conheci o Bonfim. Sim. E daí a gente começou a prestar serviço pro Bonfim, fazendo umas coisas que na época era totalmente disruptiva, que era assim, a gente usava a câmera na web e ela reconhecia o rosto do cara e colocava tipo umas máscaras na cara do cara. Assim. Absurdo, né? Em 2010, 2009, isso era uma coisa surreal, assim. Sim. Era totalmente bizarro. Então isso foi muito legal, foi uma experiência boa. Eu conheci um cara totalmente diferente, a VirtualNet, e a partir daí a gente continuou trabalhando, entregando projetos para eles, projetos para outras empresas. E até que eu fiz um game para Nokia, que era um jogo de luta, para um celular que ia surgir.
né? E a gente trabalhou durante 6 meses, montou um time. Nessa época, em paralelo, existia já... A Ubisoft já havia comprado a South Logic, aquela empresa que eu tinha feito entrevista. Já tinha se tornado Ubisoft Porto Alegre. E existia uma Ubisoft aqui em São Paulo. E daí, quando a gente começou a fazer esse jogo de luta, a Ubisoft fechou. E a gente pegou todas as máquinas da Ubisoft e algum pessoal da Ubisoft para fazer esse jogo de luta. Então, o custo foi alto, mas como a Nokia estava investido parte, né, do E a Nokia naquela época era bem forte, né? E a Nokia era bem forte naquela época, então foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu. Quando chegou no final, assim, a Nokia começou a ficar estranha. A gente queria umas coisas de processo de compra, né? Que ainda esse negócio de comprar dentro dos jogos ainda era inovador. Sim. E pro celular deles, que não era que nem o Android, que estava ainda incipiente, ou o iPhone. Rodava Symbian, né? Rodava um tipo de Symbian dentro um tipo diferente que ia surgir. Era o projeto ANA deles, que até era baseado, tipo, nos ícones, eles eram uma bolinha, daí eles faziam uma rede de coisa, era um negócio super diferente. E daí, quando a gente tava para lançar o jogo, a Nokia ficou meio estranha. A gente tinha marcado um evento de lançamento que a gente ia pra Europa. E uma semana antes dessa Game Connection na Europa, a Microsoft anunciou que tinha comprado a Nokia. E que esse sistema operacional ia sair de linha. Que aí a Nokia vai usar o Windows Phone. Exatamente. E a Nokia... todo o trabalho de toda a equipe foi pro saco. Foi pro saco. E daí a gente tinha em mente retornar o investimento no lançamento. Esse projeto foi pro lixo e eu fiquei com uma dívida e meio que fechou o estúdio dali pra frente, assim, as coisas foram... Eu tentei algumas outras coisinhas, mas não deu muito certo. E foi um momento que eu tive que parar tudo, lá ali em 2013. Eu tentei trabalhar com a Unity em São Francisco, as coisas também não deram muito certo. Eu fui pra Alemanha, na VUGA, a gente levou esse projeto de luta pra tentar vender ele lá. Já tava iniciado, já tava pronto, né? E tudo mais, e talvez... uma ideia de refazer ele ou fazer... A VUGA, na época, era tipo a referência de jogo de Facebook. Eles mandavam no mercado, tipo, junto com a Zynga, na época. E eles queriam fazer essa migração para celular. Porque o celular ainda era o futuro, né? Ainda não era o presente. Então, eles queriam pequenos times para fazer isso aí e a gente tentou... Nossa, jogos de Facebook. Isso foi realmente uma viagem no tempo agora. Exatamente. Então, a gente fez isso, foi pra Alemanha, também não fechou lá, e daí eu meio que desisti de tudo e voltei pra Porto Alegre. Assim, isso final de 2013, início de 2014. Eu disse, beleza, vou tentar fazer outra coisa, de repente eu vou... trabalhar vou fazer outra faculdade, sei lá, esse negócio de jogos não é pra mim. Não vai pegar. Não vai dar certo, né? não vai rolar. Daí eu fiquei meio desmotivado, dei um tempo, e depois, a partir daí, eu peguei e comecei a voltar a falar com o pessoal daqui de São Paulo, e deu mais ou menos uns 6 meses eu voltei pra São Paulo, daí pra trabalhar numa empresa menor, que não deu muito certo, não recebi da empresa e tudo mais. O Chips, ele tem um problema com galera que não paga ele. É isso, né? Caraca, velho. Olha isso. Nunca vi isso. Mais do que pode ser comentado no programa, aparentemente. E daí, felizmente, eu fui trabalhar na Silks, que hoje se chama Silks Group. Eles eram uma empresa mais de tecnologia e daí estavam querendo começar uma parte mais forte de games. Então, eu fui lá para coordenar, para ver os jogos do War, por exemplo. Jogos de tabuleiro da Grow se transformando em jogos digitais, assim como jogos de tabuleiro se transformando em digitais. E meu 2014 foi todo baseado nisso, trabalhando em cima desse perfil, enquanto eu continuava conversando com o Bonfim, né? Bonfim da Virtualnet lá atrás. Então, eu já conhecia uns caras muito legais da Rede Geek. Então, eles... A gente se conheceu lá, né? A gente se conheceu na Virtualnet. Na Virtualnet. Então, a gente começou a, eventualmente, conversar um pouco mais e eu comecei a ver que existia um mercado ali de negócios e novos negócios e inovação que o Bonfim gostava muito, a Virtualnet gostava muito e fazia essa conexão entre o jogo e a marca do filme que ia sair e tudo mais. A gente já fazia em 2009, mas aí isso se acelerou um pouco. Então, a partir daquele momento, eu saí um pouco da Silks. Saí da Silks, na verdade, né? E daí fui começar a trabalhar mais com a Virtualnet e fazer novos negócios. E ali eu comecei a trabalhar com outras empresas. Cheguei até a tentar coordenar um time de futebol americano aqui em São Paulo. Comecei a diversificar bastante. A gente abriu uma empresa de cosméticos emocionais. Comecei a testar a minha capacidade de fazer negócio e conhecer gente e conectar as pessoas. E a partir dali, na Silks, o
perfil mudou. Porque até então eu meio que programava muito, ainda metia a mão no código e tentava fazer gestão de time. Não dá, né, cara? E pra mim não dá. Assim, eu sou péssimo programador. Não, mas sou mesmo. E daí, a partir dali, eu comecei a entender que o mercado, talvez pra mim, a partir de 2015, fosse esse negócio de conversar e conectar os pontos, planejamento, negócio, e desenvolver os negócios das outras pessoas. E a partir daí, o Bonfim meio que começou a abrir portas incríveis pra mim. Ele tava de mudança, querendo mudar pra Miami. E eu disse, beleza, tô contigo. Então eu comecei a fazer muita saída e vinda. São Paulo, Miami, São Paulo. Ia lá, ficava um período, voltava, ficava outro período, voltava, fazia reunião, voltava. E comecei a entender, conhecer mais pessoas nos Estados Unidos que faziam também esse negócio, dentre elas a Multiplica, que conhecia os caras que fizeram A Princesa Encantada, que é um filme lá da década de 90, que eles já estavam, tipo, na época, no quinto filme, ou sexto filme. E eles queriam começar a área de games deles. Meio que a minha carreira se resume tô querendo começar isso aqui, Chips, me dá uma mão. Eu descobri isso depois. Não, mas é muito louco, Chips, porque você tem uma característica que, na minha opinião, que acaba tornando você um ótimo profissional, um profissional mais completo e que acaba tendo essa postura... Chips, tô precisando começar um negócio. É porque você já tem uma gama de experiência que você passou por diversas áreas, o que te trouxe uma consciência de todo o processo. Sim. Você não precisa necessariamente dominar todo o processo, mas você conhece todas as etapas e você acaba se especializando nessa parte de negócio, de conectar pontas, de criar oportunidades. E é isso que eu acho que é essencial, por exemplo, hoje pra Rockhead, pra você gerar esses novos negócios. Eu acho isso sensacional, cara. Com certeza. Então, agora tá chegando meio que nos finalmente pra Rockhead, que eu conheci esse pessoal da Princesa Encantada, de Swan Princess. A gente fez alguns jogos que eles queriam mais pra divulgar a marca, mas depois se tornou, tipo, não, agora a gente quer ganhar um dinheiro nisso aqui. E daí as coisas meio que se perderam nesse processo. E nessa ideia de quero ganhar dinheiro, quero entender como é que isso funciona, eu fiz vários eventos lá fora, South by Southwest, mais para tentar entender o mercado em geral, até fora, mercado de cinema, mercado de séries de TV, animação, e fui fazer um período de imersão dentro da Crest, que é o estúdio que fez O Cão e a Raposa também, da década que é da Disney. Sim. E o mesmo diretor continua sendo até hoje o mesmo cara. Caramba. E eles terceirizam a parte de animação com a Índia. E daí eu queria saber o que eles tinham de asset em 3D. Porque não é o negócio deles. O negócio deles é escrever roteiro e fazer dublagem e tudo mais, contratar o dublador. Mas a parte prática mesmo, eles não metem a mão na massa. E é a parte que eu entendo e que eu consigo enxergar o que funciona, o que não funciona, o que eles têm de modelo. Então eu fui pra lá pra tentar mostrar essa outra visão. Tipo assim, olha só, isso aqui que vocês estão fazendo pro filme, dá pra fazer pro jogo, entende? Tipo, a gente consegue usar esses mesmos modelos, essas mesmas estruturas, usando só movimentando a câmera nesse software aqui, e a gente consegue usar mesmas coisas, entende? Então isso foi muito legal, e daí eu aprendi o processo da criação do filme. Desde a parte de roteiro, como é que eles faziam lá dentro do estúdio, como é que eles contratavam o dublador, como é que eles faziam as coisas remotas, como é que eles roteirizavam e às vezes o vídeo não vinha do jeito que eles queriam, eles filmavam e faziam e articulavam e daí mandavam de volta pra Índia pra fazer exatamente a animação do mesmo jeito. E a partir dali, o meu filho ia nascer. Meu primeiro e único filho. Então eu tinha que voltar para Porto Alegre. Eu achei que seria melhor estar em Porto Alegre, perto da família e tudo mais. Sim, faz sentido. E daí quando eu fui para Porto Alegre, eu conversei com o pessoal da Aquiles. Pra dizer, cara, tô voltando para Porto Alegre. A gente conversou em São Francisco, no evento de São Francisco. E eu acabei dando um pulo antes na Rockhead. E disse assim, cara, tô voltando e tal. A gente tá com a série de TV, aquela rolando e tal. Eu disse, pô, que legal, tô voltando do estúdio lá. Eu tô chegando agora de São Francisco, de Los Angeles. Porque eu tô vendo assim, pô, que legal, interessante. Quer tocar a parte da série? Eu disse, Cris, eu tô meio com a minha agenda meio do ano, assim, tem evento e tal, que eu vou fazer por outras empresas, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu disse, não, tranquilo, só toca a série e vamos fazer essa série rolar. Eu disse, beleza, vamos fazer. Daí eu comecei a entrar em contato com o pessoal que eu tinha entrado em contato antes pra ver de possibilidades de conversar e terceirizar e fazer essa parceria Brasil-Canadá, Brasil-Estados Unidos. E a partir dali, de 2017, eu começo a trabalhar com a Rockhead. E nessa época existia a Starlit Adventures de celular. E eles estavam em desenvolvimento do Archery Club, que era o segundo jogo de celular deles. Sim. Mas a Rockhead, pra quem não sabe,
é aquela South Logic que eu fiz entrevista em 2002, que eu tinha... que foi comprada pela Ubisoft, daí a Ubisoft acabou no Rio Grande do Sul, e daí os sócios fundadores, dois dos sócios fundadores, montaram esse estúdio, Rockhead, e viram que o interessante era trabalhar em cima de propriedade intelectual. Então eles foram nesse caminho. E de 2002 até 2017 foi o tempo que eu levei para daquela entrevista realmente ser admitido. Caraca, tem a experiência necessária, o conhecimento necessário para poder ser admitido dentro da empresa. Caraca, velho. Olha essa história. Então sensacional. Eu acho muito legal esse processo, assim. Acho legal essas conexões, né? De ter conhecido o Bonfim, ter conhecido vocês. Então, a partir dali é só tocar pra frente. Tipo, existia o Starlit Adventures, eu conheço o Mike Foster da Sony desde 2007, quando eu entrei na indústria de games. Nunca tinha trabalhado com a Sony, mas a gente era sempre parceiro, sempre ia nos eventos e tudo mais, estava sempre junto. E foi ali que, dessa amizade, que eu posso dizer que é uma amizade, ele disse, quem sabe vocês não trazem esse game aí pra dentro do PlayStation? Não era a minha função, meu negócio era fazer... Mas eu fiz esse bem bolado e foi a primeira vez que a gente lançou um jogo da Rockhead em console, como Rockhead, né? Porque a Rockhead já tinha experiência de console lá de antigamente. E a partir daí foi uma coisa muito legal, assim, de poder... Ter o próprio IP ali dentro da Rockhead. Sim, e nos três consoles, né? Saiu pra Xbox, saiu pra PlayStation e saiu até pro Nintendo Switch, né? Switch. Mas o primeiro passo foi... A gente não faz console, a gente trabalha com um celular, né? Tipo, não é bem a nossa. Mas aí a gente lançou e ele deu muito certo. Ele atingiu 1 milhão de jogadores em 6 meses, eu acho. E depois para chegar em 5 milhões foi relativamente rápido. Então a gente viu que tinha uma oportunidade ali que ninguém estava explorando. Porque jogo de plataforma para criança dentro do PlayStation não existia. E daí todo mundo olha assim, sabe onde é que esse jogo vai explodir, vai ser incrível? Vai ser no Switch. Tem a cara da Switch. A primeira coisa, eu que não manjo nada, eu falo, caraca, velho. Cara, o Switch, basta o Switch. Só que o Switch tem bastante, né? Agora parando pra pensar, é o que o Switch tem de diferencial, inclusive. Exatamente. Isso levou tempo, né? Porque isso acontece em 2018 e eu conversei em São Francisco com o pessoal da Nintendo e o pessoal da Nintendo disse, a gente não trabalha com o Brasil. Então eu levei um ano inteiro negociando com a Nintendo para no ano seguinte, no mesmo evento, conseguir o kit de desenvolvimento, porque para desenvolver para console, tu precisa ter uma máquina especial, né? Então para ter essa máquina especial para Nintendo, Sony, Microsoft, tu tem que ter um contrato e tem que ter toda uma burocracia para ir buscar e ter essa máquina em casa, para poder... Em casa não, no estúdio, né? Para poder fazer isso aí. E cada empresa tem o seu jeito e a sua forma de fazer e divide a empresa de formas diferentes. Por exemplo, a Sony existe um PlayStation na América, uma empresa que é PlayStation América, tem uma empresa que é PlayStation Europa, uma empresa que é PlayStation Japão e uma empresa que é PlayStation Ásia. Não existe clicar um botão e lançar no mundo. Você tem que negociar com cada área específica, tipo América, Europa, Japão e Ásia. Tipo, então é um processo totalmente diferente. A Nintendo faz uma coisa e a Microsoft é global. Daí tu aperta um botão, 240 países, territórios, ele vai. E a pessoa falando mal da Microsoft. O Windows trava, sei lá o quê. A Microsoft tem vários problemas, mas a Microsoft no universo de games... Os caras, eles estão, pelo menos nos últimos 6 anos aí, com um foco muito grande. Eu não sei se tá claro pra eles onde eles querem chegar, mas eles estão trabalhando com muita grana pra chegar em algum lugar. Não, com certeza. E esse resultado tá chegando. Sim. O Game Pass... até mesmo a parte de cobrança de assinatura, sabe? Pelo serviço online, foi uma parada que gerou muita controvérsia quando saiu o serviço, assim, um monte de... Foram movimentos que foram surgindo por conta da Microsoft e hoje a gente vê como tá o mercado. E agora a tendência é que todo mundo siga a Microsoft com a lógica de Game Pass, com a lógica de tipo console PC. A Sony tá lançando o jogo deles exclusivo pra PlayStation, dentro da lógica de PC. E é isso aí. E a Nintendo tá sendo a Nintendo, né? A Nintendo continua sendo a Nintendo. A Microsoft eu ainda...
Microsoft, eu ainda tô esperando que vocês tenham alguma pessoa específica pra falar, ao invés de só mandar... A Microsoft funciona muito através de e-mails. Tu manda e-mail pra uma área, tipo, pra um nome genérico, e daí alguém assume. Tipo, atendimento @Microsoft. Exatamente, E aí, tipo isso, chega lá. é tipo isso. Tem evento, evento @Microsoft, e daí cai na caixa de um monte de gente. Sem dar sorte de cair no colo da pessoa certa. Exato. E isso é muito confuso, infelizmente, até hoje. Então eu espero que a Microsoft mude esse comportamento. Mas você não acha que isso é cultural, Chips? Não, porque cara. é uma parada, tipo, que a gente, sei lá, É que a gente gosta de pegar na mão, a gente gosta de falar olhar assim, no eu tô falando olho. com o Rodrigo. Eu não tô falando com a Microsoft. Exato. Eu tô falando com o Rodrigo. Você não acha que isso não é brasileirice? Nossa. Não acho que é brasileirice, porque eu sei que isso acontece nos Estados Unidos. Eu entendo que lá tem um cara específico pra falar com a Blizzard, tem um cara específico pra falar com os indies, tem um cara... É esse cara aqui que tu fala. Eles só não se prestaram a fazer isso com a América Latina, entende? É isso. Entendi. Então falta alguém na América Latina que pega o chapéu e diz, não, agora eu vou cuidar de vocês e vou fazer isso funcionar. Entendi. A Sony fez isso lá em 2007, com o Bruno e com o Mike. Até com a Sarah um tempo, depois ela saiu. Mas isso... E a Nintendo não tem ninguém de ninguém. Não tem nada aqui. Aqui pra eles é um deserto. Assim, tipo, então, pelo menos a Microsoft, eu espero que tenha isso logo. Sim. Entende? Eu acho que é necessário e faz bem pro ecossistema. Lógico, ainda mais considerando o mercado brasileiro, que, meu, é um mercado importante, né? Não é nem questão de mercado. Aí tu tá olhando na visão de gamer. Sim. Eu tô olhando na visão de desenvolvedor. O desenvolvedor brasileiro não faz o jogo pro brasileiro. Sim. Faz um jogo global. Então, quantos desenvolvedores tem aqui e quanto de receita esses caras podem gerar? Hoje, eu consigo te dizer que existe a Aquiles, existe a DX, existe a Koku, existe uma Flux, N empresas, existe um pool de empresas que são umas 30, 40 empresas, não só no Brasil, como na América Latina, a gente pode falar de Ironhide no Uruguai, que podem trazer receita global com o que eles fazem, desde que tu cuide deles, entende? E eles têm que ter o esforço para fazer as coisas funcionarem. Eu acho que é muito errado isso, assim. Acho que exige é legal ter um carinho, entende? Sim. Que é alguém que cuide. Então, enfim, só um rant meu. Mas, no fim das contas, o que aconteceu? A gente fez esse jogo de PlayStation, o Silent Adventures. A gente, inclusive, fez uma live de lançamento. Exatamente, a gente premiou alguém da Cavalaria com um PlayStation 4, que tinha sido... recém-lançado. Recém-lançado, assim, o Pro, né? A gente deu um Pro que tinha sido lançado. O que aconteceu foi, a gente lançou esse jogo, foi muito sucesso, foi um baita lançamento, e a partir dali, a gente pegou e disse, isso aqui tem um mercado de verdade, vamos se aplicar em cima disso e tentar fazer a versão de Xbox e a versão de Switch. O Tato participou do meu recebimento do Dev Kit. Eu liguei pra ele, acho que eu chorei, inclusive. Sim, a gente tava mega emocionado. Exatamente, tipo, porque o Switch foi o último a chegar do pacote. Eu te ligava toda semana. E aí, já chegou? Exatamente. Já chegou? Como tá? Já chegou? Exatamente, daí, ali eu entendi que a gente ia poder lançar pra todas as plataformas. Foi um grande trabalho, desde ter o Dev Kit até lançar de verdade. Mas foi uma experiência incrível, e daí ali eu entendi o que o Tato já sacou, né? Que é Silent Adventures funciona super bem no PlayStation e no Xbox, porque não tem um ecossistema para criança. E o Switch, como é tudo feito para criança, a gente é só mais um ali dentro. Sim, desaparece. E desaparece dentro. Você pode até alimentar esse universo. Tipo, às vezes até é importante ter por uma questão de... É que é custoso, né? Mas às vezes é até importante ter, é legal seu IP estar em todos os consoles. Claro. Que legal. Às vezes até gera uma estranheza. Olha que legal, aqui no console do tio que você jogou no PlayStation tem, mas no Switch, que é o teu console, não tem? Exato. Às vezes gera essa estranheza, né? Mas aí isso explica muito o porquê que isso acontece às vezes, de tu ter o jogo rodando nesse console e não ter no outro. Entende? Não tem porque o mercado não tá ali. Entende? Então tem essa situação específica e a gente cuida para que isso funcione dessa forma. O que a gente tá fazendo dessa vez? A gente, depois de ter lançado o Silent Adventures, ter dado certo, ter os milhões de jogadores e tudo mais, a gente viu que o jogo Archery Club não fez tanto sucesso como a gente gostaria, a gente também promoveu ele com vocês.
e a gente fez um jogo de corrida baseado na criação de pistas. Sim. E daí o feedback... Que é On Wheels. Que era o On Wheels. Que era o feedback do pessoal foi... Cadê os itens que joga nos amiguinhos? Como é que faz pra jogar? E daí a gente entendeu que o pessoal não quer criar pista, assim, mesmo que a gente tenha... Quer sacanear os outros, né? Uma centena de milhares de pistas. Eles querem a mecânica... Eles querem a mecânica do Mario Kart. É isso aí. E daí, então tá, se é isso que vocês querem, a gente vai reduzir todo esse pacote, vai fazer simples, direto, vai jogar com os amigos usando item. E daí ele funcionou, e agora a gente tá trazendo esse jogo pro PlayStation e pro Xbox pra gente poder jogar os 4 no controle em casa e se divertir com delícia. tela dividida. E eu tenho certeza que isso vai funcionar infinitamente melhor do que funcionaria o On Wheels fazendo pista, porque fazer pista no controle não é tão intuitivo quanto fazer com o dedo na com certeza. Então, agora, esse processo provavelmente quando a gente vai lançar agora nessa virada de meio de ano, e aguardo para que seja um grande sucesso. Em paralelo, nesses 5 anos que passaram, eu fui tentando fazer a série de TV, e... Que você entrou pra isso, inclusive. Eu entrei pra isso, exatamente. Mas aí é o Chips sendo essa pessoa que faz tenta fazer outras coisas. Nesse meio caminho, Mas se tivesse ruim, o pessoal da Rockhead tinha reclamado, né? O cara lançou jogo de console, no PlayStation foi um sucesso, no Xbox foi um sucesso. Ninguém vai falar assim, não. Chips. E a série? Mas não, rola tá isso aí. dando. Mas rola isso aí. Então a gente, com relação à série, o que a gente fez foi, a gente queria ter uma série de 7 minutos ou de 11 minutos, fazer 12 episódios, que é o padrão, né? De criar o pack pra conseguir vender isso pra uma televisão. Exato. Mas a gente viu que com o dólar e tudo mais, o custo disso era gigantesco e tava muito difícil de trabalhar. Então a gente começou uma nova mentalidade, fazer uma coisa menor, fazer uma coisa mais acessível, mais rápida. E a gente tá trabalhando nesse viés pra, se tudo der certo, até o final do ano a gente ter isso lançado. A gente já tem os episódios feitos. Uhum. E... já tá feito. Quantos episódios são? São 24 episódios. Caraca, velho. Peraí. Vocês estão com o negócio ali, bonitinho. Você não assistiu ainda? Que sacanagem. Eu achei que tava, sei lá, num momento, a gente tem o roteiro, fizemos um piloto, estamos tentando, alguém vai financiar isso. Não, tá pronto, você tá tentando vender isso pra alguma produtora, pra um canal, ou uma Netflix ou uma Globo, sei lá. Exato. A gente tá conversando ainda com esses canais e vendo o que faz sentido no formato que a gente gerou para que entre bem dentro do canal. E às vezes eles querem ter uma mão criativa no meio do caminho, então a gente abre para essa possibilidade. A gente, inclusive no processo entre 2017 e agora 2022, a gente até tentou um piloto realmente em 3D, super bonito, mais que a gente teve nosso dublador Dodo aqui. É verdade, eu fiz voz. Fez voz em português e a Thaís fez voz de Boy Kick, e a gente tinha uma versão em inglês também, com dubladores americanos, nesse modelo que se usa na Crest. Sim. Até hoje. Então, a gente tentou, a gente viu que naquele formato era muito caro, não ia rolar. Sim. Então a gente alterou e agora a gente tá com esse pacote na mão. Eu tô batendo de porta em porta, vendo aonde que a gente vai fazer isso funcionar. Já tem algumas coisas encaminhadas. Sim. Acredito, por isso que eu disse, eu tenho quase certeza que até o final do ano a gente deve anunciar o lançamento e já dizendo data tal. Seu VOD, no seu streaming favorito. Sensacional. Agora, Chips, eu comecei falando que a gente ia falar de videogame, mas como assim, série de TV e videogame? Qual que é essa parada aí? Como que isso acontece? Como junta as pecinhas? Isso aí. Como junta as pecinhas. No fim das contas, a meu ver, entretenimento é tudo a mesma coisa. Eu vejo, pelo menos, com esses olhos. Eu posso estar falando uma grande bobagem e tá tudo bem. Mas eu acho que as grandes empresas pensam do mesmo jeito. Eu acho que, Nintendo vê entretenimento da mesma forma. Se eles estão no cinema, no console... Cara, tanto faz. O Mario, ele vem de meia. Exato. O Mario é um negócio. É um negócio. Assim como, sei lá, o Kratos. É um negócio, cara. Exato. O entretenimento
quando você desenvolve uma propriedade intelectual, né, que é o caso Sim. de Starlet, é o caso do Mario, é o caso de vários outros. A Disney, por exemplo. A Disney, ela explora a propriedade intelectual dela, seja nos filmes, nas séries, desde do caderno que a Tilibra faz e que paga o licenciamento, e que tá em todos os lugares, né? Claro, então o que acontece? Com essa mentalidade, eu vou pegar 2 exemplos básicos, né? O Witcher, né, que não começou nos games, começou com um escritor livros, né? em livro. Daí um dos caras da CD Projekt Red gostava muito e pediu pro escritor, e daí o cara disse, não, tudo bem, pode usar, sem problema nenhum, pra fazer o jogo, e o jogo se tornou. É porque não dá. Se tornou o Witcher! Se tornou o Witcher, né? Global, né? Exato, mas o cara não sabia. Tipo assim, era meio que a gente aqui, vamos fazer um negócio aqui. Vamos, mano, beleza, Posso pega usar essa seu parada IP aí pra fazer um jogo? Vamos nessa. Vamos nessa. Eu só escrevo, entende? Tipo, é um livro que meio que vende aqui na região, então... beleza, e daí se tornou Witcher e de repente se torna uma série de TV. No fim das contas, é um cara escrevendo histórias, entende? Ele escreve um perfil de história, ele tem o embasamento disso, e essas histórias podem ramificar de várias formas. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso, Sim. que vocês escrevem histórias de áudio, entende? E entretêm as pessoas da mesma forma. Então, Starlet começou como um jogo e começou como um conceito que são crianças numa ilha flutuante, uma criança que protege os Starlets, que são os bichinhos que tem um par com as estrelas. E a partir daí, tu vai pra onde tu quiser, entende? A gente contou uma história durante o primeiro jogo, Starlet Adventures 1, e agora a gente vai contar, tipo, situações de dia a dia com um Bo e Kiki dentro dessa ilha, ou de repente lá embaixo, brincando com outros bichos. As coisas que a gente faz no dia a dia, é a partir daí que a gente segue. Não, nada impede de fazer um filme com relação a isso, nada impede de aquela trilha sonora que tem como base de Starlet Adventures seguir como uma trilha de fato, de ter CD de música daquilo ali, entende? Baseado na série, assim como o Cavaleiro Zodíaco tinha, sei lá, acho que nem sei se era Sandy, sei lá quem cantava. Tinha Cavaleiros Zodíaco, lutadores com poder astral. Exato! Se o poder é demoníaco, sua luta é mortal. Era isso mesmo. Se o poder é demoníaco. Então a luta é fatal. Que pesado. Vou contar pra vocês uma coisa. Se vocês saírem desse programa agora e forem assistir o Quarentenados, inclusive a gente conta essa história de como eu comprei o CD do Cavaleiros Zodíacos em 2 vezes. Negociando com o vendedor, com o lojista. Eu nem tinha idade pra fazer isso, mas eu paguei em dinheiro em 2 vezes. Essa história é muito boa. Eu vou pedir pra produção colocar o link pra essa história coloca o card, aqui. Coloca o link. Exatamente, Muito bom, tá lá no muito Quarentenados. Então, tá aí o Cavaleiro do Zodíaco pra ti. Então, nada impede que a parceria que a gente tem com o estúdio que faz toda a parte de áudio da série não tem uma trilha paralela que vai ter... Aliás, já vou até abrir pra vocês. A trilha sonora do Starlet Kart Racing de console foi toda feita especialmente pra ele e é animal, assim, tipo, dá pra fazer um CD tranquilamente, assim como tu tem de Chrono Trigger, como tu tem de Legend of Zelda. O Legend of Zelda Skyward Sword vem com um CD junto de música, tipo, de toda a trilha sonora. Então, é entretenimento, cara. Tipo, a gente tá... É que eu sou velho, só veio Full Throttle na minha cabeça. que seja. Que pegando Jackals também, né? É isso, cara. Exatamente. Então a gente tem os quadrinhos de Starlet Adventures, que dá pra baixar lá em português, espanhol, inglês e chinês. Que é historinha pra contar pro teu filho. A gente pode jogar o jogo, agora tu vai poder assistir a série de TV e também vai ter essa trilha sonora. Então você cria um ecossistema, é isso, que um alimenta o outro. Então, putz, o videogame alimenta pra ler o quadrinho, que vai chamar pra ouvir a música, que vai ver a série. Então você começa a criar um ecossistema pra retroalimentar vocês mesmos. Exato. Né? E como que tá a questão do mercado? Porque você falou, por exemplo, tá em português, tá em espanhol, tá em chinês, tá em inglês. Starlet, tipo, da mesma forma consumido globalmente, sei lá, ou tem algum mercado que, sei lá, o jogo é mais forte, tal jogo é mais forte ali, tal jogo é mais forte aqui. Como que o jogo tá sendo percebido globalmente? Quais são os mercados mais importantes? Se eu não me engano,
Starlit Adventures, em especial, ele funciona muito bem, assim, fundamentalmente nos Estados Unidos, assim, de número de jogadores, né? Na China nem se fala, porque eles são muitos, então acho que até eles roubam, não dá pra dizer que já é roubar no jogo, né? Porque eles são 1 bilhão de pessoas, Sim. Se 1% resolver jogar, é muita gente. Mas, normalmente a gente exclui a China dessa matemática, só por uma E questão pensa num mercado separado, é uma outra realidade. de justiça, né? E Estados Unidos... Arábia Saudita, a gente tem uma base muito grande de jogadores. Que legal! Eu nunca pensei nisso até esse exato instante, mas pode ser que Bo usa, tipo, uma espécie de um capuzinho e tudo mais, sei lá, de repente existe uma identificação. Culturalmente eles se identifiquem. Existe uma identificação e ele não tem ele não é, tipo, que nem eu, que sou pálido aqui, como vocês podem ver. Ele tem um tom mais... Mas então, eu não sei se isso é o Que gera uma conexão maior, assim. Tem, acho que, Alemanha e Brasil, assim, de base instalada são os lugares... Mas a gente tem globalmente, se eu pegar o celular agora e olhar quem tá jogando o mundo inteiro, não tem, assim, uma discriminação de, aqui ninguém joga. Tipo, não, o jogo funciona e ele tem uma linguagem, ele não tem fala nenhuma, não tem texto nenhum, então... a localização é simples. A localização é 100%, assim, né? Tu começa a jogar... E pra criança, o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de Starlit a criança tá jogando, e é um menino jogando, e ele fica explicando, por exemplo, tu vê vídeo das crianças jogando nos Estados Unidos ou fora, e diz assim, agora aqui ele vai fazer isso aqui, agora ele sobe, e daí se tu aperta esse botão aqui, ele faz isso aqui. Daí tem uma menina jogando e diz assim, daí ela aqui, ó, ela pega o unicórnio, e daí com esse botão ela atravessa pra lá. Existe uma identificação, não importa como seja. Tipo, não tem gênero, não tem né? um gênero que diz assim, não, isso aqui é só pra menino, ou isso aqui é só pra menina. Agora, talvez com o carro, talvez a gente pode acontecer da gente pegar um pouco mais a fatia masculina infantil, mas eu espero que não, eu espero que continue aberto. Ou que elas se identifiquem com o jogo e comecem a desassociar. E montem seus carros, assim, né? Na verdade, eu posso dirigir o carro e ter o jogo de carrinho aqui pra mim, né? É o meu sonho, assim, é que o nosso público-alvo seja maior, até feminino, do que masculino. É perfeito, assim, me faz feliz. Porque eu acho que tem que ser pra todo mundo, assim, e a gente busca ter essa marca pra todo mundo. Então, tendo esse perfil e tendo jogo de corrida, a gente vai ver agora como é que ele vai funcionar demograficamente, né? E o mesmo vale para série de TV, o mesmo vale para tudo que a gente produz. Inclusive, as crianças mandam mensagem no Instagram, nas redes sociais, perguntando assim, mas ele é menino ou ele é menina? Né? Tipo, ele genericamente falando, né? Uhum. E daí a gente normalmente responde assim, a gente perguntou, ele não respondeu até hoje. E a gente normalmente usa Bo, né? Que é o nome do personagem principal, e a gente sempre usa... Eu uso quando se escreve o roteiro, diz assim, Bo pratica essa ação, Bo faz isso. Sem identificar o gênero. Sem identificar até no texto, assim. Então tem esse cuidado pra não levar pra um lado ou pro outro. E a série, mesma coisa, assim. O voice act, a voz, na série não tem fala de nenhum dos dois, nem de Bo nem de Kik. Então é sempre... reação e serve só lançar no mundo inteiro. Ele funciona... O desenho funciona em qualquer lugar. E hoje vocês enxergam, sei lá, por exemplo, uma série, ou até eu imagino que isso seja válido também para os outros produtos. Uhum. Qual é o público de vocês? Crianças, tá? Mas qual que é a idade? A idade, de verdade, eu diria assim que a idade que joga Starlit Adventures ele começa a partir dos 4, 5 anos e vai até os 10, 12 anos. Assim, é onde a gente consegue... 10 anos já tá um pouco além, assim. A gente recebe muita foto de aniversário e normalmente é nessa faixa, assim, foto da festa toda de Bo e Kik. Que demais! Ali nos 6 anos, 7 anos, 4 anos, é onde a gente vê o que a gente recebe de desenho também das crianças. Tem criança que já desenhou todos os bosses, assim, a gente fez uma imagem com todos eles e tal. Que demais. Então tu vê pelo perfil do desenho, tu consegue dizer que... E é mundo inteiro, né? E é mundo inteiro. Então isso é delicioso, assim. E ainda a marca ainda é pequena, entende? Aqui no Brasil mesmo, eu falo Starlit, você que tá ouvindo provavelmente nem sabe do que se trata, entende? Porque são 200 e tantos milhões de pessoas e a gente tem só uma base instalada de 15 milhões. Entende? Então... No mundo inteiro. Então tem muito chão pela frente. Tem muito que expandir, muito que expandir, tem muita coisa. Até chegar na parte que eu gostaria, que é na parte de
parque de diversão e filme longa-metragem... Eu acho do caralho. Eu acho que tem muito caminho, assim, pela frente ainda pra ter um parque de Starlit aqui ou, de repente, na Europa. Eu acho animal isso, cara. Eu acho que ainda tem um chão pela frente e claro, e nesse processo ainda tem a parte de todos os brinquedos atingirem uma maturidade e ter venda suficiente globalmente. E o que eu acho da hora é que o IP de você está se desenvolvendo de um jeito... O que é IP? Você tá falando IP? Propriedade intelectual. O programa inteiro você tá falando IP. É porque como o mercado... chique. Tá certo. 50 minutos do programa, cara, IP. Eu falei, caralho, mano. É porque como a indústria inteira, o mercado inteiro chama de IP, mas é a propriedade intelectual. É isso. Obrigado, Tá bom, Mauri? Mas eu acho muito legal isso, cara, porque faz sentido. Ainda mais pensando na faixa etária que você tá falando. Sim. É o tipo de coisa que falta, ainda mais com uma longevidade. Eu acho que isso é um ponto forte. A gente tem duas, eu diria assim, marcas que tem esse perfil aqui no Brasil. Que são... A primeira é de bate-pronto, vocês dois podem dizer tem juntos. Turma da Mônica. Turma da Mônica, né? E a outra que tá se estruturando bem é o Seninha. A meu ver. Assim, que agora tá na Netflix, tá com uma série legal de desenho. Ele meio que... Eu ia dizer que ele meio que morreu. Mas ia pegar meio mal. Mas assim, eu acho que ele teve um momento forte antigamente. Sim, daí óbvio. Deu uma barrigada. Isso aí agora tá alavancou de novo. Alavancar de novo. Então eu acho que isso é interessante. Eu não consigo pensar em outras propriedades intelectuais que tenham a mesma força que a Turma da Mônica tem. Mas mesmo globalmente falando, por exemplo, a gente tem adaptações, sei lá, existem conteúdo do... pensando global, tá? Sim. Conteúdo tipo Mickey, que tem Mickey tipo criança ali. Uhum. Tem algumas coisas, mas que atinge sempre nicho, que a gente vai ver, sei lá, Cid o Cientista, Sim. que teve uma força muito grande, que é uma produção, se não me engano, canadense, que inclusive é tudo com captura de movimento, é muito doido. Ah, os desenhos, eles eram todos, tipo, na verdade não era uma animação, era todo capturado, com captura de rosto, e os atores fazendo os gestos ali na hora, tal, interpretando, então era gravado ao vivo. Que legal. Até as câmeras eram virtuais, era muito doido, cara. Eu vi um documentário sobre Cid o Cientista. Essa é a minha realidade. Por que não, esse é meu dia. Mas assim, são coisas assim muito específicas que eu vejo, sabe? E Starlit eu vejo que tem um potencial muito bacana, cara. Eu torço muito mesmo. Porque é o tipo de coisa que eu vejo... cara, a criançada com tipo roupa, com brinquedo, parque de diversão, como você falou, cara, eu acho que tem um grande potencial pra acho Acho que se você fizer uma proposta pro Hop Harry, acho que você leva, viu? Não era bem... Eu acho que ele tava procurando um outro perfil. Exatamente. E fora que a gente não tem situações que partem dos games, né? A maioria dos exemplos que a gente tem partiu do desenho, ou partiu do livro, ou partiu do filme, mas dos games surgiu. Angry Birds é o nosso, assim, é o que a gente tem de referência. E eu vou te dizer, eu ouvi esses caras em 2000, esperando meu pai chegar de avião num voo, tava ouvindo um podcast na época, e eles estavam entrevistando esses caras do Angry Birds, que eles tinham explodido, eles tinham atingido 1 milhão de downloads no celular. Tipo, na época isso era tipo... Era muito. Era muito. Era assim, os caras estavam... E daí o cara disse assim, não, a gente agora tem... com essa notoriedade que a gente tem, o nosso intuito daqui pra frente é... lançar um filme, né? Lançar a série. Esse filme, inclusive, está em produção, em parceria com um estúdio famoso. Até não vai ser do Angry Birds, vai ser sobre outros pássaros, mas a gente vai fazer uma participação. E depois a gente vai fazer a parte de roupas e brinquedos. E depois, no fim, a gente vai fazer uma parceria com um parque temático e tudo mais. Então, ouvindo aquilo ali, eu ri. Tipo assim, o cara tem 1 milhão no celular e ele acha que ele é, tipo... E ele diz, o nosso intuito é ser o novo Mario. Assim, a gente ser mais reconhecido globalmente do que o Mario. Caraca. Tem um projeto importante, cara. Aí eu disse, esse cara não é ninguém, não conhece ninguém, tipo, 2009. Daí eu vi que, tipo, se tu tem um objetivo claro, se tu sabe o que tu tá fazendo, pra onde é que tu tá indo e como...
só faz. Só vai. Não, e o Angry Birds tá com 2 filmes lançados. Os caras estão caminhando nesse. Putz, talvez demore, mas estão lá. Eu ouvi eles dizendo isso em 2009, entende? E agora já se passaram 13 anos. É difícil de conceber quando a pessoa... Quando tu tá conversando com alguém te diz uma coisa dessa, assim, não, a gente pretende fazer isso com a marca, e tu olha assim, esse cara é meio estranho, esse cara... O que ele tá falando? Tu tem um jogo que mal deu no console, tu quer fazer o negócio... Cara, é tão difícil pensar o jogo, quanto é difícil pensar a série de TV, quanto o parque temático. É só te estruturar e ver como isso funciona. E me diz uma coisa, sei lá, muitos dos brinquedos dos anos 80 e 90 foram alimentados por conta dos desenhos. Com certeza. Por conta das animações. A gente viveu isso. Por causa do Gugu. É verdade. Porque tem a barraca do Gugu, vai e vem do Gugu. Exato. É tudo do Gugu, velho. Mas tirando o aspecto do Gugu, globalmente, tirando o Gugu, globalmente a gente tem Tinha o Guguzinho, você lembra do história de quadrinho do Gugu também? Tinha o Guguzinho, velho. Era da hora. Vou embora, gente. Tinha o Guguzinho. Assim como o Seninho. Assim como a Xuxinha também, não sei se era. Tinha a Xuxinha e o Xuxucão. Tinham vários desses. Mas, verdade. Que ela tinha desistido do dengue e da... Lembra? Tinha o bicho, né, mano? Era o dengue. Que mata pessoas. É muito Brasil, né, isso, cara. É muito Brasil. Mas... Peste e o dengue. Isso aí, cara. É muito Brasil, né? Isso fica muito a gente. Xuxa e os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu pensei, meu Deus do céu. Que ideia errada, que ideia errada. Mas, muito dessa lógica, por exemplo, do desenho, às vezes o desenho era feito... Ele não precisa ter uma margem de lucro gigantesca. Ele era feito para desenvolver e reforçar a propriedade intelectual, claro, para o brinquedo vender. Isso aconteceu com Tartarugas Ninjas, isso aconteceu com He-Man. He-Man era uma linha de brinquedos, falou assim, para esse brinquedo existir, a gente precisa criar um projeto que é o do He-Man. Acho que era um brinquedo até que tinha flopado, se não me engano. Acho que era um... De lutador, não era? Não, era acho que era do Conan. Do Conan, eles fizeram um bet que não rolou, e daí, tipo, cara, vamos fazer uma coisa pra vender. Tem um documentário na Netflix, inclusive, sobre todos esses cases. Exato. Mas, putz, tem vários casos de associação de, tipo, brinquedo e, obviamente, o desenho animado. No caso da animação de vocês, tem uma relação direta com o jogo também. A ideia de colocar a animação é para reforçar a propriedade intelectual globalmente. Com certeza. Porque você vai... Putz, se no mundo inteiro estiverem assistindo o desenho, sim, crianças do mundo inteiro vão querer jogar Starlet. Não só isso, até o pitch de venda quando que tu vai lançar um desenho que tu já tem a base de fãs que tu vai simplesmente empurrar do videogame pra TV, entende? Você vai pegar esses milhões aqui e vai falar, olha, agora dá pra você assistir. Exato, tu pode... Tá pronto. E a gente tem uma vantagem do que em cima do pessoal da década de 80, 90 e início dos anos 2000, que vai lançar o desenho, a gente pode atualizar o jogo e dizer, agora também na TV, no canal tal. Entende? Pode constar dentro do jogo essa informação, entende? Assista aqui. No celular, nem se fala. No celular, tu pode fazer tocar o desenho dentro do jogo, entende? Linka aqui, o cara assiste. Então, por que tu não vai querer ter essa marca atrelada ao teu canal? Porque eu posso mover do time de dos games pra dentro do VOD, do streaming, entende? Se fechou lá com a Amazon, se fechou com a HBO, seja lá o que for, cara, eu posso pegar esse jogador e linkar ele direto na loja de vocês, entende? E o cara já loga como se fosse o Netflix, entende? Não, o Netflix tá fazendo isso com o Netflix Games, O Netflix faz o caminho contrário. Tu tá no Netflix e daí tu instala o jogo através do Netflix. Mas mesmo que você instale, digamos que você vá na loja e você busque o jogo, seja na App Store ou na Play Store, e você busque o jogo, na hora que você abre o jogo, ele abre o aplicativo do Netflix pra logar e volta. Exato, mas imagina a opção de fazer isso aí sem ter essa conexão necessária com o Netflix de poder baixar o jogo e daí o jogo te joga pra dentro do Netflix. Pra você assistir. Mas, pô, que legal, entende? Ou até fechar uma parceria de repente rodar, contar como um view do Netflix, sim, mas rolando dentro do jogo.
entende? Netflix ganha igual e a gente continua dentro dessa parceria. Isso é tecnologia que pode ser utilizada tranquilamente, entende? Sim. Então, essa é a ideia, fundamentalmente, e ela pode ser executada de N formas diferentes, e é talvez até por isso que às vezes fique até um pouco mais complicado da gente fechar, porque não é só chegar, como é um canal de um estúdio de animação, e dizer assim, a gente tem esse desenho aqui, Sim. quer ou não quer? É isso aí. A gente chega assim, a gente tem esse jogo aqui. Esse jogo, e esse jogo aqui pode conectar nessa série de TV. É isso aí. Caramba. E a gente tem essa base instalada aqui de viewers, que talvez nem vocês tenham. Entende? E aí, vamos... O potencial que isso tem, O né? potencial que tu tem. Imagina juntar uma coisa com a outra. Juntar a base instalada que vocês têm, dos milhões que vocês têm aqui, com os milhões que a gente tem aqui. De repente, vários pontos aqui não se conectam. E daí a gente soma as duas coisas, entende? Tem que saber qual é o tamanho da tua bolha com a minha bolha e ver aonde que ele se... Onde vai gerar intersecção. Exatamente. De que não faz parte dos dois, né? Então... isso é o ideal, a meu ver. E quanto maior qual é o número de bolhas que a gente tiver, dos quadrinhos, da série de TV, do game no console, do game ou até do jogo, do brinquedo na loja, entende? A pessoa baixa o brinquedo e daí tem um QR Code. Nesse QR Code você consegue baixar o jogo e daí necessariamente já entrou no loop, né? Entrou no jogo, entrou na série de TV. Então é sempre retroalimentando esse pacote. O brinquedo, no final das contas, é o último dessa primeira linha, assim, né? Porque a gente não... Porque ele é offline, né? Porque ele é offline. E ele tem a experiência mais offline possível. Exatamente. Ele tem o custo de estoque. Estoque logística. Eu acho horrível, assim. Não dá pra fazer o brinquedo on demand. Então, tipo assim, sob demanda, que é... a criança pegou o jogo, comprou o brinquedo ali e recebeu em casa, entende? O brinquedo foi produzido no processo, entende? Tipo, não dá. Então, isso é uma coisa... Até por isso que, normalmente, nesses casos, os brinquedos são licenciados, né? Exato. Que aí tem alguma empresa que, na verdade, vai pagar o royalty, vai pagar uma fatia pra vocês pra poder usar a propriedade intelectual, e eles é que vão lidar com logística, distribuição, marketing e todo o resto. E eu gosto muito da frase de um cara que é desse mercado, que a gente já conversou, que ele diz assim, sabe, aqui no Brasil, o melhor lugar que a gente tem pra ver o termômetro do teu jogo é o camelô. A partir do momento que o teu jogo tiver alguma coisa que seja pintado lá e esteja Starlit, a gente conversa. Porque daí eu já sei que existe uma demanda lá que alguém... Caramba! Exatamente. Faz todo Genial. sentido, faz todo sentido, Exatamente. cara. Enquanto não tiver lá, não vale a pena a gente começar, entende? Porque não, significa que não existe uma demanda, não existe pessoal pedindo por isso aqui, entende? Porque o cara do camelô vai dar um jeito. Ele dá os seus pulos, se né? todo dia alguém chega lá pedir um negócio do Starlit... ele pega um boneco da Mônica, pinta de boi e põe e imprime o negócio e clipa o negócio e é Starlit, ponto. E eu tô te dizendo que é Starlit, pega aí, entende? Enquanto ele não fizer esse movimento, não tem o que fazer. E a gente tem exemplos maravilhosos, né, no camelô aqui de... Desde música, funk, sertanejo, a lançamento de Tropa de Elite, cara. Exato. É isso Então, aí. Kit pacote Avengers com bonecos da Marvel e DC tudo isso. Exatamente. É genial isso, genial cara. isso aí. Então é bem isso, assim, se eles conseguem fazer, eles são nossa referência. Maravilha. Cara, esse papo, assim, é sempre uma delícia receber você pra conversar, Chips. Eu adoro estar aqui. Sabe que eu não tenho limite, né? Eu tento me conter aqui pra não ficar falando infinitamente. Eu espero você na 3ª temporada do Pixel Redondo pra termos atualizações da série de televisão, do parque e dos brinquedos. Com certeza. Sensacional. Eu quero ir na inauguração do parque. Com certeza. Com um bonezinho. Conte comigo, pelo amor de Deus. Com certeza. Chips, é um prazer ter você aqui, prazer cara. É todo meu. Sempre que possível, você sabe, as portas estão abertas. Vocês são incríveis sempre. E eu espero que o pessoal tenha curtido o papo e espero que vocês joguem muito Starlit Kart Racing no videogame. Eu vi que tem o play ali embaixo. Tá na mão pra fazer a gente jogar e fazer umas partidas aí. Com certeza. E os jogos estão disponíveis em todas as plataformas. Só procurar Starlit. É só procurar Starlit. Star, S-T-A-R-I-L-I-T. Sensacional. Mas se colocar Starlight e tudo mais... ele aparece. Muito bom. A gente toma esse cuidado. Qualquer coisa a gente resolve. Muito Maravilha. obrigado. E semana que vem, mais um episódio do Pixel Redondo. Um beijo no coração e até a próxima.